No Questão Aberta de hoje, nós estamos conversando sobre um novo modelo de administração pública. Pois não, doutor Paulo? Eu queria trazer uma abordagem complementar, especialmente considerando a necessidade de o gestor público, né, ele prestar contas da utilização dos recursos que ele administrou, que ele gerenciou durante um certo período de tempo. Então, nós temos também visto com crescimento, né, as práticas do que nós denominamos de governança. Governança na administração privada, mas também a governança na administração pública. E as premissas desse conceito ou das práticas de governança estão relacionadas basicamente a três aspectos, a três pilares, né? O primeiro é o da prestação de contas. Se eu tenho recursos à minha disposição, se eu estou utilizando esses recursos, eu devo prestar contas, e eu devo prestar contas à sociedade com relação à utilização. E aí, quando eu digo utilização inclusive demonstrando os níveis de eficiência na utilização desses recursos, né? Mas eu devo fazer isso, inclusive, também com transparência, né? Eu devo fazer isso de modo que seja absolutamente inteligível e disponível para as pessoas, de um modo geral, sobre como esses recursos estão sendo utilizados. Daí porque nós temos, inclusive, previsto na legislação, né, o legislador foi inteligente nesse aspecto, quando ele já determinou que as chamadas informações que dão suporte à transparência estejam disponíveis em tempo real para a sociedade como um todo. E nós temos visto as práticas que levam concretamente à apresentação da transparência, né? E mais, um terceiro elemento, né, e é um elemento de natureza técnica. Essa transparência e essa prestação de contas deve ser apresentada por meio de documentos, de relatórios que sejam consistentes, que sejam confiáveis, naturalmente também inteligíveis, como dito, em função da premissa relacionada à transparência. Então, essas práticas, elas têm se disseminado, e elas têm se disseminado não só por força da legislação, mas por força também da própria digamos assim, pressão social, né? Porque uma outra coisa que nós estamos evoluindo e também estamos em fase de transição diz respeito ao chamado controle social. Então, assim, quando a sociedade está insatisfeita, né? Quando a sociedade sente lacuna, sente carência em relação à educação, em relação à saúde, em relação à segurança, ela também tem se manifestado, ela também tem exercitado por meio de associações, de forma individual, das mais diversas formas e maneiras, por meio da imprensa, por meio dos conselhos, dos chamados conselhos de políticas públicas, ela tem exercido o controle social. Então, nós estamos vivenciando um momento que, na minha opinião, é ímpar, porque ele conjuga uma maior consciência adquirida por parte da sociedade com relação aos seus direitos, com relação ao seu papel, com relação inclusive às suas obrigações. Estamos vivenciando um momento em que a gestão pública passa concretamente, né, por mudanças no sentido de se profissionalizar, no sentido de adotar medidas que levem a maiores níveis de eficiência, e nós estamos vivenciando momento em que a própria tecnologia que está à disposição da sociedade permite, motiva para que novas medidas, novos processos, novas rotinas sejam implementados nesse processo, tanto do controle social como da busca da eficiência na gestão pública. Aí entra nesse conceito que o Paulo acabou de colocar, a questão do orçamento participativo. Hoje não se pensa, em grande parte de prefeituras, Estado, o próprio governo federal tem buscado fazer o seu orçamento com base nos anseios da população. Chegar para a população e dizer o que você precisa para que eu lance no meu orçamento. Então, esse é um conceito novo. Agora, há um choque, dentro dessas duas vertentes que o Paulo colocou, há um choque muito grande de velocidade. A tecnologia tem avançado de tal forma que o controle social tem avançado numa velocidade maior do que a gestão pública tem tido capacidade de acompanhar as demandas da população. Eu aproveito aí para fazer uma pergunta. Quer dizer, essa lentidão para acompanhar essa evolução lá da sociedade, do controle social, ela é forçada pela legislação que nós temos? Também e pela
ainda aquele resquício, como foi colocado no início, do modelo burocrático. Nós temos ainda implementado de uma maneira muito forte, arraigada na administração pública, o modelo burocrático. Então, atrapalha realmente a velocidade em se dar a resposta necessária para a população. A burocracia não é burra. O doutor Paulo, será que nós já estamos hoje no Brasil em condições de abolirmos a burocracia no poder público? Porque ela foi criada, a legislação cria uma certa burocracia. Tem aquela burocracia que vem lá da origem, que era da preguiça do servidor público, né? Tem a outra burocracia que foi estabelecida pela legislação, pensando que todo gestor público era desonesto. Então ele tinha que ser contido ali naquelas suas ações. Nós já estamos no tempo em condições de mudarmos? A burocracia, né, em sua essência, ela não é burra, ela não é a tal da burocracia que se fala, que se comenta, né? A burocracia é inteligente. A forma como a teoria da burocracia é utilizada, é aplicada, é que não é inteligente. É que deixa a desejar, é que não é racional, é que causa frustrações, é que causa desânimos, é que leva a com que o legislador implemente, defina mecanismos de controle que tornam o processo lento, arcaico, né? Então veja só, existe uma outra visão, uma abordagem paralela que diz respeito ao sistema legal. O sistema legal deve se adaptar à realidade de uma sociedade. Eu não posso dispor hoje de legislações que vão regular as nossas relações que se refiram a situações que não mais existem. Ora, se nós estamos aí diante de um mecanismo, de uma ferramenta, de um instrumento como a internet, que permite a realização de negócios entre pessoas e empresas e entre empresas localizadas nos mais distantes lugares do mundo inteiro, então a legislação que se refere à regulação de negócios, ela deve se atualizar em relação a essa realidade. Então, voltando e fazendo a conexão com a burocracia. A burocracia, ela atende a requisitos no sentido de que os processos devem ser executados da melhor forma possível, da forma mais eficiente e observando a legislação. Se a legislação está desatualizada, para fechar essa figura que eu estou construindo, se a legislação não está compatível com a realidade das relações sociais hoje, então o que é que vai ficar de impressão? Que a burocracia está atrapalhando, que a burocracia é burra e que a corrupção reina e todos os outros tipos de ineficiências e de frustrações que a gente pode se deparar. Nós vamos fazer mais um intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com a última parte do Questão Aberta.